No programa de hoje, você vai conhecer como funciona o casamento em outros países. Quem conta são os brasileiros que vivem no exterior. Vamos comparar o que é permitido ou não lá e cá. A gente vai saber mais sobre as leis e tradições nos casamentos da Arábia Saudita, onde a poligamia é permitida, e no Japão, que determina que as mulheres da família real devem renunciar aos seus títulos de nobreza caso se casem com um plebeu. Quer saber mais? Roda aí. E começamos com a Arábia Saudita, um país que fica no deserto, entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, e é berço do islamismo. A gente convidou a personal trainer Isabela, que mora em Riad, capital da Arábia Saudita, para nos falar um pouco sobre o casamento árabe. Isabela, como funciona aí? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Freire, eu sou baiana, tenho 28 anos e vim morar na Arábia Saudita em janeiro de 2019. Tô aqui até hoje. Eu vim pra cá para trabalhar em uma academia, primeiramente na parte de gerência da academia, mas posteriormente comecei a dar aulas de treinamento funcional e sigo no ramo até hoje, né, com aluno, maioria aluno privado. Quando eu cheguei, pouquíssimas mulheres ainda dirigiam. Elas começaram a dirigir em 2017, agora já se vê muitas mulheres no trânsito. Falar um pouquinho do casamento. A gente escuta muito que o árabe ele pode ter quantas esposas eles quiserem, o cara vai chegar lá e casar com várias e a mulher não vai fazer nada. Não é bem assim, né? Tem um limite. E não é qualquer árabe que vai poder casar com uma, duas, três, até 4 esposas. Digamos que se esse árabe ele é rico o suficiente, ele tem uma esposa, ele duplicou sua fortuna, ele teria o direito, ele tem o direito de casar com uma segunda esposa. Para ele ter a terceira, ele teria que triplicar, para ele ter a quarta, quadruplicar. O casamento é um contrato, né? Existem mulheres que não aceitam a segunda esposa nos casamentos atuais. Dos casamentos antigos, já vi na prática, tipo, pessoas próximas a mim, casadas, normais, e aí o marido decidiu casar com a segunda. E ele não precisa da autorização dessa primeira esposa para ele ter a segunda esposa. A mulher tem que aceitar isso. Hoje ela já tem uma voz maior nesse quesito aí. Se a mulher tiver razões suficientes que ela deseje se divorciar, ela tem esse direito. Não é fácil ainda, não é igual o Brasil, que a gente chega ali da entrada no divórcio, ou tão fácil quanto o homem, para ele chegar e se divorciar, mas existe, elas têm, né, essa autonomia já. Por outro lado, né, entra o fator financeiro, que muitas das mulheres, tipo, nesses casamentos, dependem do marido, elas vão ficando, né? Mas não é uma coisa que a gente vê assim na rua, ou a pessoa, mas ele é casado com 2, 3, 4, ele mora com as 4 na mesma casa. Não é harém. Cada uma tem sua casa, cada uma tem seus filhos, cada uma tem sua família, cada um no seu quadrado. Segundo é o dia da esposa 1, terça na esposa 2, e ele vai fazendo um revezamento entre casas. E ele é obrigado a proporcionar exatamente o mesmo para todas as esposas que ele vier a ter. Além da Arábia Saudita e países do Oriente Médio, a poligamia, casar com mais de 2 cônjuges, é autorizada também na Tanzânia, país da África Oriental. O Brasil é um país monogâmico e se casar com 2 pessoas ao mesmo tempo já é crime. O crime de bigamia está previsto no Código Penal pelo artigo 235. A pena para quem descumprir é prisão de 2 anos a 6 anos. Então acontece muito de muitos casarem até sem se conhecer. E eles têm um prazo aí pra se conhecer, que eu falo, né, ter algum contato. Depois que eles casam, eles têm um prazo aí pra saírem juntos, ir pra café, né. Se uma das partes vieram não gostar, desistir desse casamento, que eu não consigo explicar muito bem, porque assim, eles casam antes de casar, sabe? Tem que
para conhecer, você já está meio que casado, mas ainda não casou oficial perante a religião, perante a Deus, perante a família. É meio complicado. Para ajudar a gente a conhecer diferenças e semelhanças, eu converso agora com Rogério Carvalho, advogado de Direito Internacional. Bem-vindo ao programa, doutor Rogério. E no Brasil, a bigamia é crime. O que dizer aí do mundo árabe, onde é permitida, né, a poligamia? E eu queria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, a legislação no Brasil e também no mundo árabe, no Oriente Médio. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e dizer que a grande diferença temos que nos reportar a uma questão religiosa cultural. No Brasil, a bigamia ela não é permitida por uma questão legal, com influência, inclusive, da religião que aqui dominou desde a época da nossa colonização, que é a religião católica, que também não permite o segundo casamento, tendo já um primeiro válido. Somente no segundo casamento pode ser válido quando a pessoa fica viúva e quando ela não tem mais aquele vínculo do casamento. Entretanto, na religião muçulmana e nos países árabes e também em alguns países do norte da África, a poligamia ela tem aquela vertente cultural e aquela vertente religiosa muito bem já posicionada pela entrevistada. Ou seja, você pode ter até 4 esposas, desde que seja capaz de fazer a manutenção das casas. Por quê? Tem que ter ideia de que aqueles são países que estiveram numa região de interconexão oceânica, dentre a Europa, a Ásia e o Extremo Oriente, onde conflitos sempre foram muito presentes na história desses países. Evidentemente que a ideia da poligamia, ela pressupõe uma possibilidade de um homem poder também procriar mais filhos e, consequentemente, gerar mais mão de obra para eventuais conflitos com os seus vizinhos ou com países ou nações que queiram deturbar suas riquezas. Nesse ponto de vista é que você tem o panorama que permite a questão da poligamia. Não é uma questão notariamente que vem do âmbito legal, mas que vem primeiro de um âmbito religioso. E como esses países, notadamente a Arábia Saudita, tem uma forte vinculação com o item religioso, esse item ele acaba se prompederando, ou seja, está acrescido da legislação vigente, da legislação civil, e que, portanto, vai ser obedecida pela população. A Isabela falou aí sobre o tratamento com equidade das mulheres. Está previsto aí, está escrito, né, no Alcorão. E eu gostaria de saber, também está na lei? Bom, evidentemente, como eu já disse, a questão da poligamia nesses países não é uma questão que está legalizada. Ela vem primeiro de uma circunstância religiosa. Como esses países, eles interpretam suas leis com a ótica religiosa, evidentemente que o fato de você não estar cumprindo uma disposição religiosa, você estará incorrendo em um delito comum civil, né, comum do dia a dia. Então, portanto, se você que quer postular ter uma segunda esposa, uma terceira esposa, ou uma quarta esposa, tendo cada esposa a sua família, a sua casa, não prover de forma equânime, ou seja, com igualdade às esposas, você estará cometendo um delito contra a religião. Este delito, que é contra a interpretação religiosa, é que vai ter uma punição no campo civil, no campo penal. Vamos voltar para a Arábia Saudita? Isso porque a Gabriela, também personal trainer, que mora em Alcobar, ela foi a uma cerimônia de casamento e ela conta pra gente como foi essa experiência. Gabriela, como funciona aí? Eu quis aproveitar esse cabelo festivo para contar como é que foi a minha primeira festa de casamento aqui na Arábia. Eu tenho pra mim que uma experiência cultural completa num país que você está morando, ela precisa ser complementada com algumas atividades culturais daquela localidade, daquela comunidade.
Então, quando eu vim morar aqui na Arábia, fiz uma lista mental das coisas que eu precisava fazer antes de ir embora. E ir num casamento árabe estava assim no topo da lista. Eu tinha que dar um jeito de ir num casamento árabe. Ele é um evento que desperta uma certa curiosidade, porque a gente não sabe muito bem como é que é. E aqui, especialmente na Arábia Saudita, as festas do homem e da mulher são separadas. Então era uma coisa que eu tinha curiosidade, até porque eu não sabia que roupa que elas usavam, porque elas se cobrem, como que era a festa, enfim. Aí eu entendi que as festas, os casamentos, as festas que elas fazem só entre as mulheres, era o momento delas exagerarem na produção, tipo assim, né? Aí um dia uma amiga minha perguntou, quer ir num casamento árabe? Eu falei, quero, então vamos. E a gente foi e foi super bem recebida. E aí eu tava naquela dúvida, né, que roupa usar e tal, e aí a minha amiga me explicou que a gente usa roupa normal de casamento, se arruma igual, maquiagem, tudo, e se a gente não colocasse cílio postiço, a gente ia se sentir pelada. Essa festa em específico foi num hotel aqui na cidade e a festa dos homens estava acontecendo no mesmo dia num outro local. Às vezes pode ser no mesmo dia, às vezes pode ser em datas diferentes. Isso vai depender de cada família, de cada tradição. O protocolo de cada casamento ele pode variar dependendo da família, da região. Então, muita coisa pode ser diferente, talvez alguém que foi em algum casamento conte outra história. Mas eu vou contar a minha experiência nesse casamento em específico. A gente se arrumou e foi pra festa, era umas 7h30 da noite. Minha amiga falou que eles costumam servir a comida bem tarde, então era pra ir preparada, porque a gente ia esperar bastante até o jantar. Quando a gente chegou nesse casamento, a gente teve que deixar o celular na entrada. Então deram uma sacolinha pra gente colocar o celular. E depois disso a gente já podia tirar a baia, mas a minha amiga falou pra segurar a baia porque a gente ia usar depois. Quando a gente chegou no salão de festa, assim, eu já pude ver que era um casamento normal como se fosse no Brasil, pra vocês terem uma visualização de como era. Era super luxuoso, as mesas, as flores, era igualzinho do Brasil. Não tinha nada tradicional árabe que eu tava esperando, e o meu marido tinha falado que o casamento que ele foi, o dos homens, era bem tradicional, de sentar no chão, assim, não tinha nada de luxo. Mas o casamento da mulher que eu fui era bem luxuoso. Bom, doutor Rogério, o que tem de tanto mistério nesses casamentos árabes? A divisão entre homens e mulheres nas festas, nas tradições, remonta ao tempo também da cultura e também da religião. É importante notar uma grande importância que é dada à religião nessas festas, né? E essa divisão, ela ocorre para que você possa ter a festa na sua plenitude, tanto os homens entre eles, quanto as mulheres entre elas, para que não haja a mistura, que não seria, pode até ser uma coisa meio que impura, ou até gerar novos encontros e desencontros que poderiam gerar até ciúmes ou até questões que podem levar a adultério, que é também muito, muito perigoso dentro da legislação, dentro da questão religiosa muçulmana. E esse casamento, ele acaba acontecendo de fato entre os dois? Sim, acaba acontecendo de fato entre os dois. Mas também há de se observar que muitas vezes são casamentos também negociados ou, como se conhece, arranjados, onde muitas vezes nem os próprios noivos se conhecem, mas por interesse das próprias famílias, né? E podem também haver casamentos familiares entre primos, distantes ou mais próximos, de forma com que nem sempre é decisão do casal, evidentemente, partir para a decisão de ter o casamento entre os dois. Muitas vezes acabam se casando sem ao menos se conhecer. Por isso que a reportagem foi muito feliz em mostrar que muitas vezes são casais que eles têm tempo de adaptação, da possibilidade também de um eventual divórcio, caso não tenham a compatibilidade, que como a gente vê aqui no mundo ocidental, primeiro você se conhece para depois se casar. Ali no mundo muçulmano, no mundo árabe, pode ocorrer de você casar para se conhecer. Doutor Rogério, a gente vai ter que fazer agora um intervalo, porque no próximo bloco a gente vai falar do Japão. A gente faz agora uma parada rápida, já já a gente volta.
A gente está de volta e você já viu as principais diferenças do casamento no mundo árabe e no mundo ocidental. Agora nós vamos para o Japão, a terra do sol nascente, a terceira maior potência econômica do planeta, país de templos e monumentos históricos e, ao mesmo tempo, da tecnologia de ponta. Vamos conversar agora com a empresária Carolina e o marido dela, Alex. Eles moram em Kakegawa, cidade histórica na região central do Japão, a 200 quilômetros de Tóquio, a capital. A Carol explica um pouco as tradições do casamento japonês, como é o divórcio e quais as regras para os brasileiros descendentes de japoneses que moram no país. Carol, como funciona aí? Oi, meu nome é Carolina Tanaka. Me chamo Alex Tanaka. Eu moro no Japão há mais de 25 anos. Vim pra cá com 9 anos de idade com os meus pais, porque eles eram para trabalhar para ter uma nova oportunidade de emprego, né? E sempre estudei na escola japonesa. Mas naquela época não tinha escola brasileira. Então a única opção era aprender o japonês e estudar na escola japonesa. Porém, hoje em dia já tem muitas escolas brasileiras. Mas, claro, isso porque é o interior. Se você for para Tóquio, Osaka, assim, cidade grande, aí já é diferente. Aí você tem que se virar e nem mesmo o inglês você vai conseguir se virar. Você vai ter que falar o japonês mesmo. Trabalho como nail designer, tenho uma escola, faço atendimento e trabalho nessa área de embelezamento já faz mais de quê? 6, 7 anos? Mais ou menos isso. Eu vim pra cá já faz... Eu vim a primeira vez há 5... Total 14 anos. Vim uma vez, voltei, agora estou há 10 anos seguidos aqui. Agora, o casamento aqui no Japão, nós brasileiros, nós casamos na prefeitura e casamos no consulado. Agora, o casamento japonês é muito diferente do costume brasileiro, muito mesmo. Meu irmão, inclusive, ele é casado com uma japonesa. E foi feita uma cerimônia totalmente japonesa mesmo. Lá, para começar, primeira coisa, no Brasil tem costume de dar um presente no casamento. Aqui no Japão já não. A gente leva em dinheiro. Isso daí não é um casal leva em dinheiro. Cada um é individual. Então, no caso, eu e meu marido fomos convidados. Então, eu tenho que pagar, seria 30 mil ien. Eu teria que dar, não, familiar é 50 mil ien. Isso. Quanto que daria no Brasil agora? 50 mil, 5 vezes 5, uns R$2.500. Uns R$2.500 individualmente. Ele dá 2.500, eu dou 2.500. Isso é Então, mais ou menos a tradição deles, é um valor estipulado, pré-estipulado. no caso, assim, aqui no Japão também, depois se acontece algum divórcio, geralmente a mulher que fica com a criança. E eles não têm costume de se encontrarem depois para ver só os filhos. Separou uma vez, separou do filho também. Esse é o costume o costume antigo. Os novos já mudaram, tá mudando, né? Aos poucos o costume japonês também tá se modernizando, Sim, posso muita dizer. coisa. Doutor Rogério, a Carol falou aí sobre os descendentes que casam na prefeitura e no consulado. Por que funciona assim? Bom, primeiramente temos que entender que a prefeitura, né, no Japão, ela é o órgão administrativo local. Então, todo mundo que vai casar, mesmo entre japoneses, casa na prefeitura, que seria a autoridade local, como aqui se casa no cartório, né? Então, veja, internamente, para seguir a legislação e as tradições japonesas, você casa na prefeitura. O consulado, o registro desse casamento também no consulado, é para você ter também a segurança, evidentemente, em relação à lei brasileira, né? Então, casamento de brasileiro no exterior, ele precisa do registro em sua respectiva repartição consular, para que depois venha também ser registrada aqui no Brasil. A Carol também falou do divórcio nas famílias japonesas. Como que ele é feito? Porque acaba que o homem, ele abandona também o filho, além de se separar da mulher. Ninguém cobra a pensão alimentícia dele, ele não sustenta o filho. Como é que funciona? Bom, evidentemente que a questão de concepção de família, ela é diferente, né?
Aqui no Brasil, você preconiza o atendimento àquela criança porque ela é incapaz. No Japão, você tem uma dissolução da família e a mulher carrega essas responsabilidades da criança porque seria a próxima geração. Como você tem uma tradição de que a mulher ela tem, por necessidade, ser acolhida, ter o melhor atendimento numa velhice, as crianças, né, ou seja, o resultado do casamento, ficam com a mulher, que é como pode-se dizer, pode-se interpretar da seguinte forma: ela vai estar melhor amparada num futuro próximo, tendo como companhia os seus filhos. Já o homem, ele tem a capacidade de poder constituir uma nova família, de poder ter outros filhos com outra mulher. É uma ideia de que passa de que o homem está um passo à frente da mulher, e isso vai ter consequências, inclusive nos casamentos imperiais, inclusive do próprio atual imperador Naruhito, que ele sempre anda à frente da imperatriz Masako. E a gente vai voltar para o Japão. Isso porque agora a Carol conta um pouco sobre o casamento na monarquia japonesa e numa polêmica envolvendo a casa imperial. A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruhito, se casou com colegas de universidade e perdeu o título real, como previsto na legislação japonesa para mulheres. Carol, explica pra gente como é essa polêmica aí. Nesse assunto do casamento da princesa, que teve que se desligar com a família real, por que aconteceu? Tá muito polêmico aqui no Japão. Todo dia passa noticiário falando sobre isso. Mas por quê? Porque o rapaz que ela quis casar, ele tava com problemas financeiros com o ex-padrasto dele. Eles pegaram dinheiro emprestado para ele poder ir para a faculdade, parece. E nisso virou uma polêmica. Nossa, que ele tem essa dívida e a mãe dele já separou do padrasto, e o padrasto estava cobrando esse dinheiro da mãe dele. Só que a mãe dele falou que não ia devolver. E virou uma polêmica. E como que vai envolver esse tipo de problemas, né? Levar esse tipo de problema para a família real. Então, o que aconteceu? A princesa Mako queria muito casar com esse rapaz, então ela resolveu, depois de 2 anos que ele ficou fora, ele foi para os Estados Unidos estudar, fez agora uma prova para se tornar advogado. Ele fez a faculdade, depois ele fez a prova. No caso, no Brasil seria o quê? O OAB? O AB? É. Esse daí. Só que ele não passou. É uma nova polêmica, né? Porque todo mundo contava que ele passasse nisso, e nisso eles iam morar juntos nos Estados Unidos, através desse salário dele. Mas como ele não passou, também virou uma nova polêmica. E ela resolveu se desligar da família por causa disso, porque ela queria muito casar com ele, mas a população não está aceitando muito bem essa história. Então, para não dar problema para a família real, ela resolveu sair da família. E tá metade. A população, acho que mais da metade aceita, concorda, né? Quer que ela seja feliz. E a outra parte fala assim, onde já se viu, né? Envolver problemas de dinheiro numa família real. Então, virou essa polêmica. Porque assim, é a última instância em relação ao cotidiano tradicional japonês, seria a família real. A família real não é um termo específico, um termo correto, mas seria mais folclórica. Ela tem uma tradição de ter, ela não tem um papel real no sistema, assim tanto como na Inglaterra, isso, né, eu acho, sistema né? cultural, sistema financeiro, político. Ela não toma decisões, ela está ali como figurativo, como para manter a tradição japonesa. Então ela não tem uma real participação na economia, na política, né, japonesa. No caso é o ministro, que é a parte política, né, e o Japão praticamente vive em função da parte industrial, né. Então quem preza pelo lado cultural, manter as tradições japonesas, então acha inaceitável, porque tem os valores, tem todos os padrões que eles têm como correto. É uma coisa que os japoneses eles são bem específicos. Eles estão certos, o modo deles pensar, a tradição cultural deles está correta. Exatamente. Então, tá muito polêmico e a população continua aí seguindo essa novela, né? Até onde vai indo. Enquanto no Japão a lei impede que os membros da realeza casem com plebeus, no Reino Unido essa regra mudou em 2013. Ela se aplica somente às 6 pessoas mais próximas do trono. No entanto, existe uma barreira que impede que a nobreza se case com católicos, já que pertencem à Igreja Anglicana.
E a princesa Mako, por ter se desligado da família real, agora ela não vai viver mais com o dinheiro do imposto da população, ela vai viver com seu próprio dinheiro. Então ela vai começar a trabalhar, pelo jeito já tem um emprego, né, em vista, e já tem até mais ou menos quanto ela vai ganhar anualmente. Tá lá, na internet tem um monte de notícias. Como tem muita coisa que acontece aqui, então assim, isso daí se torna meio o assunto principal, né? É verdade. Então é mais ou menos assim. O Japão tá nessa fase já mudando, né? Aceitando um pouco mais a modernidade, mas ainda tem esse lado cultural, que eles carregam muito e priorizam muito. Doutor Rogério, como é essa lei da Casa Imperial Japonesa? Bom, a lei da Casa Imperial Japonesa, ela, primeiramente, temos que entender que a Casa de Crisântemo, né, que é na verdade, o trono imperial japonês, chama-se Trono do Crisântemo, é a mais antiga do mundo, né, e de maneira ininterrupta, né, é a última família imperial do globo. Por que funciona dessa maneira? Primeiro, somente os homens, os descendentes diretos do imperador, podem assumir o trono do Crisântemo. Não é permitido que as mulheres façam essa ascensão. Então, o papel principal sempre será do imperador. Não teremos uma imperatriz. Para estabelecer um paralelo, na Inglaterra, né, nós temos uma rainha, Elizabeth II. Isso não acontece na Casa Imperial Japonesa, porque ela retira o direito às mulheres da ascensão ao trono. Quando se casam com plebeus, elas estão também fora da Casa Imperial, elas deixam a Casa Imperial, o que deixa ainda mais restrito e até situação problemática a situação para uma eventual sucessão dentro da Casa Imperial. Tem alguma legislação interessante, alguma coisa curiosa em relação aos casamentos, matrimônios pelo mundo? Os casamentos pelo mundo, eles acontecem de forma a respeitar suas tradições locais. Como já foi bem dito aí pela reportagem, a questão, por exemplo, no Japão, você não dá presentes, você dá em espécie, em dinheiro. Na China é a mesma coisa, você também dá através de um envelope vermelho. E só que a diferença da quantia, não tem uma quantia pré-estabelecida. Você dá o quanto você tem de proximidade ou de carinho ou de paixão pelo casal. Então, evidentemente que quanto maior o numerário que você dispõe a dar, mais próximo, mais amigo do casal você é. E também tem outras situações no mundo, como também já vimos na questão muçulmana, a questão da poligamia, e na questão também de você ter o casamento com uma forma de aproximar pessoas. Evidentemente que você tem, em algumas tribos, né, a questão mais próxima de uma questão de poligamia também, se nós analisarmos um casamento, por exemplo, nas diversas tribos indígenas que tem nas Américas, na África ou também na Oceania, nós vamos encontrar tradições que elas não estão de acordo com aquilo que nós pensamos ou como nós agimos, mas sim de acordo com que essas populações e estas comunidades vivem e aceitam, né? Então, evidentemente, o que pode parecer estranho, um determinado elemento no casamento de uma determinada localidade do mundo, em outra ela é amplamente aceita, né? Na Índia, a questão das castas, né? Você vai ficar dentro da própria casta, você não tem uma ascensão social. Então, você não consegue, quando você nasce, você vai morrer naquela própria casta. Então, você vai nascer, crescer, viver, casar-se, ter filhos e não vai poder ascender, como é possível no mundo ocidental. Você, com trabalho, você pode adquirir bens, e isso é proibido em outras localidades. Enquanto nós nos assustamos com alguns elementos, por exemplo, como pensão alimentícia, como guarda compartilhada, que é um grande avanço numa questão de igualdade de gêneros, em outros países do mundo isso não tem. E isso não significa que os gêneros não sejam iguais. Ou seja, o respeito à tradição, o respeito à cultura, muitas vezes é o que denomina a tradição de um casamento e que ele é amplamente aceito pelas comunidades mundo afora. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Agradeço muito. E é isso, gente. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram.
Até a próxima. Tchau.